E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso Parabólica. Hoje é uma aula importante, selecionei alguns exercícios para a gente fazer no final da aula. A gente vai falar sobre um movimento futurista ou um manifesto futurista. Anotem tudo que eu for falar, coloquem tudo em dia no seu caderno, tudo. Prestem bem atenção nas imagens, em tudo que eu for falar minuciosamente para depois fazer as questões sobre isso aqui na nossa videoaula aqui do Parabólica, tudo bem? Olha só, gente, primeira coisa é que eu estava procurando questões para resolver aqui com vocês e eu vi que nas provas de 2017, tanto do Enem quanto do VEST, a gente teve em comum essa questão sobre o futurismo. E eu falei assim, eu vou trazer então um vídeo, né? No final eu vou responder essas duas questões, uma do Enem 2017 e uma da FUVEST 2017. Aí eu explico para vocês o que é o futurismo daquela maneira que vocês conhecem muito bem, certo? Eu estou olhando aqui. Eu até fiz umas anotações aqui, preparando a aula aqui na minha agenda. Se eu pegar ela, vocês não se preocupem. Hoje eu não estou usando a minha iluminação, né? Eu estou usando bastante a luz do dia, que eu tenho preferido bastante. Se eu ficar muito claro, alguma coisa assim, estou de frente para a janela, num outro ângulo, por aí vai. Gente, o que é o futurismo? Vamos entender isso. Futurismo vai ser um movimento, em linhas gerais, a gente define o futurismo como um movimento artístico do século XX, um dos primeiros, que foi fundado por um poeta italiano chamado Filippo Tommaso Marinetti. Mas a gente tem que entender que não é simplesmente um movimento artístico, né, de alguma maneira, porque a gente vai ter futurismo tanto na arquitetura quanto nas artes plásticas, né, nas belas artes, e a gente vai ter futurismo também no teatro, vai ter futurismo no cinema, a gente vai ter futurismo na literatura, né, na poesia, tanto é que o fundador ele é um poeta. Mas vamos entender isso. No ano de 1909 que foi fundado o futurismo. O futurismo nada mais é do que um movimento artístico em linhas gerais que tenta acabar com os tradicionalismos da arte, mas quando a gente fala arte, a gente tem que entender enquanto sociedade, tá? Nunca pode desprender a arte da sua questão social, tá? E como assim? O futurismo ele é como se fosse a ideia de tentar superar todo o classicismo que nós tínhamos no mundo, lá que vinha do século XV, XVI, XVII, XVIII, né, XIX. Aí chega em 1909, esse poeta italiano, né, o Marinetti, ele vai escrever um manifesto futurista falando por que ele está fundando isso, quais são as linhas gerais que ele quer para a arte, que ele quer para a vida daqui para frente. Então foi escrito em 1909 um manifesto futurista, tá? Teve a colaboração de outros artistas também, mas o centro, a base foi feita aí pelo Filippo Marinetti, Tommaso Marinetti, né? Aí você fala, mas como assim superação? Muito importante que todo mundo saiba, porque a gente tem que relacionar isso bem com a sociedade, principalmente com o contexto da Primeira Guerra Mundial, tá? E até mesmo com a Segunda Guerra Mundial. No século XIX, a gente vivia um período, né, que a gente vai chamar de Belle Époque, né, que é um termo francês, que é a Bela Época. E o que é isso? Um período onde o classicismo está em alta. Século XIX, o mundo clássico está em alta, principalmente relacionado às artes. Então, por exemplo, as construções elas são todas bonitas, rebuscadas, formas arredondadas. Vocês sabem disso, essas pilastras bonitas, construções clássicas aqui no Brasil, no período imperial, a gente vai ter muito isso. E o futurismo ele chega justamente para criticar esse tipo de coisa. Eu estou dando o exemplo da arquitetura, mas pensem em linhas gerais. Por que uma construção ela deve ser rebuscada, bonita, sendo que isso não tem uma utilidade prática? O futurismo tenta pensar num futuro, numa ideia de praticidade, de modernização. Então, o que é o movimento futurista? É tentar romper, tá? Superar esse tradicionalismo, principalmente estético do mundo, para a gente tentar agora pensar em coisas mais práticas, pensar em coisas mais modernas, coisas mais viáveis, onde o ser humano ele pode chegar simplesmente e praticar aquilo sem ter que ficar analisando a arte, sem ter que ficar analisando uma estética, né? Então a gente vai ter esse contraste. O futurismo em 1909 vai bater logo de frente com isso.
E é por isso que o futurismo ele é importante, ele está ligado à Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial, que vai ser em 1914, vejam bem, 5 anos após o lançamento do Manifesto Futurista, de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial ela tenta romper, né, uma guerra contemporânea que tenta romper com todo o lado estético. Se vocês olharem, eu sempre falo isso, se vocês pensarem em procurar imagens da Primeira Guerra Mundial, vocês percebem que a Primeira Guerra Mundial ela começou de uma maneira até, assim, esteticamente era uma guerra, quase uma guerra medieval, né? A cavalaria, né? Com espadas, e ela gradativamente durante a guerra ela vai substituindo a cavalaria, as espadas, por metralhadoras, por tanques de guerra. O que é o tanque de guerra? No final a gente vai ter aviões. O que é um tanque de guerra? O tanque de guerra nada mais é do que um grande forte, né? Um grande tanque bem forte, blindado, que serve para ultrapassar as trincheiras, né? Passar pelos arames farpados das trincheiras e avançar até as posições inimigas. Então, o tanque de guerra precisa ser bonito esteticamente? Ele precisa ter um desenho bonito? Não, ele tem que ser prático. E é aí que o Manifesto Futurista entra. O Manifesto Futurista pensa na praticidade, pensa na tecnologia, tá? E isso reflete dentro da arte. As obras futuristas, elas sempre tentam passar uma noção de movimento. Artistas como Umberto Baccioni, Luigi Russolo, eles tentam mostrar pra gente que a gente está rompendo com aquela arte que era puramente estética, classicista, que vem, na verdade, desde os tempos lá, né, da Grécia Antiga, né, aquele classicismo, né, aquela arte grega, mas foi muito desenvolvido depois do Renascimento, depois a França adotou, outros países adotaram, que isso aí já estava se perdendo um pouco de fato no século XIX com o impressionismo, mas eles tentam mostrar pra gente, né, que é um mundo moderno, o que é um mundo prático, que é um mundo extremamente agora pontual, tá? Que a gente não precisa mais valorizar a estética. E é por conta disso que a Primeira Guerra Mundial ela tem total ligação com o futurismo, e é por conta disso que o futurismo ele vai ser muito próximo, ele valoriza muito a ideia da violência, né? O futurismo ele fala que a gente tem que parar de flertar com o belo, parar de flertar com o bonito e partir para a violência, para a agressão. A gente quer uma arte, quer uma vida mais agressiva, uma vida mais direta. Eu vou ler para vocês aqui, né, tá aqui na minha agenda, um trecho, né, alguns pequenos pontos sobre o Manifesto Futurista. Por exemplo, no ponto 4 do Manifesto Futurista, do Marinetti, ele, só colocar um trecho do ponto 4 que é interessante, ele fala: não há beleza, a não ser a da luta. Não há belo, o importante é praticar a beleza da luta. E aí o ponto 3, né, que eu acho que aí eu falo ele inteiro para vocês, ele diz: a literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Então vocês percebem a questão da direção que o movimento futurista está levando? É um movimento que quer levar para frente, né, a questão da velocidade, a arte tem ligação com a velocidade e tudo mais. Então, o movimento futurista, só para explicar isso para vocês que é muito interessante, que tem a ver com as questões que a gente vai fazer daqui para frente, poeta que fundou, né, que fez o manifesto, o Marinetti, quando chega em 1919, a gente vai ter a ascensão do Partido Nacional Fascista na Itália, né, que prega, né, vocês já sabem muito bem, já falei bastante disso, que o fascismo é um movimento que prega a violência, que prega a direção, né, em relação à inteligência. Você tem que atuar, você tem que ser prático, você tem que agir com violência, né? Você tem que ser uma pessoa autoritária, do que pensar, do que estudar, do que, né, entre outras coisas. O Marinetti, ele vai entrar no Partido Nacional Fascista, ele vai ser um cara que vai exaltar, né, esse tipo de coisa, violência. Então vocês veem que o futurismo ele é baseado nisso. E ele, inclusive, ele vai apoiar, ele apoiou a Itália na Primeira Guerra Mundial, achou que a guerra é uma beleza, né? Inclusive tem uma frase que ele fala que a Grande Guerra é um grande poema futurista, né? Que ele fala, a guerra é um grande poema futurista, porque ela é prática, ela é uma máquina, né? Então, assim, vocês percebem o que a gente está falando? É claro que o futurismo ele vai
influenciar vários outros movimentos que não necessariamente vão pensar na agressão, mas sim na praticidade. Por exemplo, o cubismo é influência do futurismo. Por quê? Porque o cubismo ele foge da estética, os movimentos modernos, né, eles fogem dessa estética do escorço, né, que é essa estética clássica que a gente fala. Então os movimentos, né, as artes modernas que vêm a partir daí tentam fugir dessa questão estética. No Brasil, a gente vai ter influência também do futurismo. Lógico que a gente vai ter influência. A Semana de Arte Moderna de 1922, que tentava buscar uma arte puramente brasileira, rompendo com padrões estéticos clássicos europeus, é uma influência do futurismo. Não significa que todo mundo aqui quer sair na porrada, como o futurismo prega, porque o futurismo, de fato, o movimento do Manifesto Futurista, prega a porrada, prega a agressão, né? Prega uma direção menos estética e mais prática. Mas os movimentos que vêm a partir do futurismo, eles têm essa influência principalmente da estética, tá? Então a Semana de Arte Moderna de 22 prega muito isso. Gente, a gente vai fazer duas questões, né? Pessoal, nós vamos fazer duas questões aqui agora, uma de FUVEST e uma de Enem, que falaram sobre futurismo, né? Que é o Manifesto Futurista, que foi em 2000, essas duas questões foram em 2017, né? Nas últimas provas FUVEST e Enem, e elas são bem diretas para ver se vocês entenderam bem isso. Estou usando a prova V da FUVEST, né? 2017, para quem quiser acompanhar. Questão 66, mas eu estou colocando já na tela, vocês já estão vendo, ela é bem direta, ó. O futurismo de Marinetti e o fascismo de Benito Mussolini têm em comum. A gente já falou, né? Passei isso aqui para vocês agora. Ó. A constatação da falência cultural da Itália, que se agarrou ao passado romano e ignorou os grandes avanços da primeira Revolução Industrial. B. O desejo de proporcionar aos cidadãos italianos o acesso aos bens de consumo e a implantação do estado de bem-estar social. C. O esforço de modernização cultural e a tentativa de demolir as edificações que restaram do passado romano. D. A valorização e a adoção das bases e dos princípios das teorias revolucionárias anarquistas e socialistas. E E. A glorificação da ideologia de guerra e a da velocidade proporcionada pelos avanços técnicos e militares. Gente, para pensar e acredito que você já tenha pausado o vídeo, você já tem uma noção do que é a resposta. A alternativa certa, a alternativa é a glorificação da ideologia de guerra, porque o avanço tecnológico, o futurismo quer pensar para frente, nas coisas que podem vir para a gente, e da velocidade proporcionada pelos avanços técnicos e militares. Inclusive as artes, como eu falei para vocês, no futurismo tentam passar uma ideia de movimento, uma ideia de velocidade. Então, o futurismo ele está intrinsecamente ligado à questão do fascismo, que é a praticidade militar. O fascismo a sociedade fascista é uma sociedade puramente militar, menos ideologia, menos pensamento, menos educação e mais militarismo, ok? Então, eles estão ligados por avanços tecnológicos, que é o que o futurismo pensava, era o que o futurismo pregava, ok? Gente, então vamos fazer aqui a questão 63 do Enem Prova Azul, que eu estou usando, sempre uso a Prova Azul, Enem 2017. Vamos começar a ler aqui então, tem um trecho do Manifesto Futurista aqui do Marinetti, vocês já estão vendo na tela. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo as estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus, empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo, sem piedade, as cidades veneradas. Então é um trecho do Manifesto Futurista, do Marinetti, falando que a gente tem que acabar com a tradição, né? Vocês percebem isso? Está falando para as cidades veneradas, né? Cidades históricas europeias, a gente tem que deixar ao chão, né? Aí a pergunta: que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto? Alternativa A: a tradição é uma força incontornável. A tradição é um negócio que não se mexe. B. A arte é a expressão da memória coletiva. C. A modernidade e a superação decisiva da história. D. A realidade cultural é determinada economicamente. E a alternativa E. A memória é um elemento crucial da identidade cultural.
Para pensar, gente, essa aí tá até relativamente fácil também, né? É fácil assim para quem entende o conceito de futurismo. As duas questões são fáceis para quem entende o conceito. Quem não entende, boia, né? Viaja aí na prova. A alternativa certa é a alternativa C. A modernidade é a superação decisiva da história. Eles estão falando que nós devemos superar esse passado tradicional, nós devemos acabar com isso, né? Colocar abaixo as cidades tão veneradas culturalmente. O futurismo pensa para frente, é uma máquina de guerra, é uma máquina de agressão, é uma máquina de praticidade. Perceberam a importância da gente entender até alguns movimentos artísticos? O futurismo é um deles, porque não é simplesmente você definir que o movimento artístico ele está, eu olhei meu tempo aqui, ele está desprendido da sociedade, ele está ligado à sociedade, ele é influenciado de alguma forma por uma sociedade da época e ele de alguma forma também consegue influenciar essa sociedade da época, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês têm dúvidas, eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, muita alegria de estar aqui no Parabólica com vocês, grande beijo, fui!